Boa noite, amigos. Muito boa noite, Paraná. Boa noite, Londrina. Boa noite, norte do Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasília. Boa noite, BH, Belo Horizonte, querida, do Cruzeiro do Atlético Mineiro. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana, nosso conceituado advogado e querido, né? Olá, Militão. Tudo bem? Olá a todos que estão em casa. Doutor Viana, 1,5 milhão de vítimas da dengue. Londrina, citada como a capital paranaense da dengue. Como é que é isso? Quem é que falhou? Há 20 anos que se comenta, mas esse 1,5 milhão, que se faz campanha... 1,5 milhão no Brasil. No Brasil. No Brasil. No Brasil. E agora, Londrina é o epicentro. Londrina, no Paraná É. Qual é o problema? É da vovozinha que não cuida do vaso de flor? Da plantinha. Da plantinha? Na verdade, as do poder autoridades público, das fazem autoridades. publicidade quanto a vovozinha que cuida do vaso e tal, como se ali tivesse foco de dengue. Na verdade, o foco de dengue são as matas abandonadas, os fundos de vale, os terrenos gigantes de investidor que compra o terreno para ganhar dinheiro e deixa lá, não cuida, não corta o mato, fica abandonado e o poder público não fiscaliza, não cobre, não multa. Porque o poder público, ainda que o terreno seja privado, esses terrenos gigantes que tem dengue, lago, tem um monte de porcaria ali dentro, o poder público tinha que ou obrigar a pessoa, o proprietário a cuidar, ou multar, ou o próprio poder público fazer e cobrar. Né? O que não pode é isso. Larga abandonado, o poder público, normalmente, como são grandes investidores, construtoras, empreendedor, loteamento, essas coisas, o poder público não chega neles. Porque fala assim, mas ele é empresário, está dando lucro para a cidade, ele está dando emprego, então não vamos mexer com ele. Daqui a pouco ele vai construir uma obra lá, se a gente começar a perseguir ele vai embora daqui. Agora, e é isso, e a população, a população mais desfavorecida é que sofre, porque é que mora lá, é que mora na periferia e que não tem saneamento básico, não tem nada. É isso. Agora está no Congresso Nacional esse projeto de lei, ele chama de PL 19, não sei o quê, que vai liberar dinheiro para o saneamento. Será que vão pegar, vão fazer? Será que não vai? Tem dinheiro de saneamento que chega, não tem. Sai, dos 100% que sai lá, é investido 30%, o resto some no Fica pelo caminho. Ainda acontece isso, será? Muito, é o que mais acontece. Quem que vai ter interesse em tocar uma obra pública se não for para ganhar muito? Se não for para pagar e sustentar o sistema? Não adianta, isso é bobagem, não adianta tocar um governo pelo outro, que isso é essa história que vai acabar, infelizmente, é uma cultura nociva que tem prejudicado e matado muita gente, mas esse sistema não muda. Isso aí desde a época do faraó, 5.000 anos antes de Cristo, já era assim. Já era assim. A liderança da elite, do governante e do clero. Doutor Viana, está lembrado do tempo que Londrina tinha as margaridas? Pois é. Na administração que tinha as margaridas, eram contratadas 3.000 margaridas, 3.000 mulheres por dia. Essas 3.000 todos os dias recebiam por dia trabalhado. Se ela não fosse trabalhar, não ganhava. Não tinha contrato, não tinha nada. Era assim, você chegava lá, trabalhava o dia inteiro capinando e varrendo ruas, varriam as ruas, cortava o mato, cuidava da cidade. E combatia água parada também? Combatia tudo, fazia tudo. 3.000 mulheres para a cidade inteira, distribuídas em lotes. No fim do dia, elas recebiam o valezinho, recebiam o dinheiro, era por dia, e pronto. Aí o Ministério Público entendeu que aquilo não podia funcionar dessa forma, que tinha que ser por concurso público. A prefeitura não tem estrutura para fazer um concurso para 3.000 varredoras de rua. Não tem. Com os encargos, com estabilidade, com isso aqui, não tem. Não consegue pagar. Encerrou o contrato, elas ficaram desempregadas,
3 mil famílias significa pelo menos 10 mil pessoas, né? É. Pelo menos, 10 a 12 mil pessoas. E a cidade ficou aí, o mato cresce, a dengue evolui e é isso que nós estamos vendo aqui. A cidade está empobrecida e feia porque não se pode contratar as varredoras. E isso foi, acho que no segundo mandato do prefeito, do ex-prefeito. Terceiro. Terceiro? Do ex-prefeito Antônio Bellinetti. Então, e aí acabou. Durou enquanto durou, elas limpavam tudo, cuidavam direitinho. Não, todo mundo gostava. A cidade gostava. Era simpática, ficava né? linda, era simpática. Até que saiu uma reportagem mostrando que eram 3 mil pessoas que trabalhavam e tal. Aí foi só elogiar, Pronto. e aí a oposição aproveitou e o Ministério Público para dizer que era um emprego ilegal, exploração, que elas trabalhavam tipo escrava. Olha, elas recebiam café da manhã quando chegava, veja só, café da manhã quando chegava, almoço e o lanche à tarde. Que coisa boa. E ainda ganhava o dinheirinho. É como se fosse uma diária. Uma diarista hoje, que trabalha nas residências, né? Mesma coisa. A mesma coisa. E resolvia o problema. E não onerava a prefeitura, porque o que onera é a estabilidade do emprego, encargos, essas coisas todas. E licença-prêmio, aquilo, hora extra e tal. Não, ali é o seguinte, essa semana não está disposta, ficou indisposta 2, 3 dias, quer ficar em casa, fica. É como no sistema do Japão, nos Estados Unidos, é por hora trabalhar. Por dia. Você trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Pronto. Doutor Viana, e o tal João de Deus, que pelo jeito agora é João do Capeta, porque o que esse cara aprontou, segundo denúncias de várias mulheres, está ele aí, a Globo anuncia para hoje o começo de uma série, ela vai vender também no tal Globo... Netflix, a Globo Play. Vai vender, a Netflix também vai fazer uma série do João de Deus, denunciado pelas mulheres finalmente, graças a uma holandesa que teve a coragem de botar a cara pela primeira vez, e depois essa esposa que já faleceu, do Fábio Barreto, filho do Barreto, um cineasta, né? Que foi abusada também pelo João Capeta lá. Ele ficou famoso, hein? Esse ficou famoso. Mais de 200 mulheres ele teria abusado. Muito mais. É que 200 foram as denúncias. Agora, outras tantas que não querem aparecer e não se revelaram, por problemas de timidez, de vergonha, de achar que o marido vai interpretar mal, né? Porque nós vemos no mundo machista. E o marido fala assim, você deixou ele fazer porque você quer, seu sem vergonha, vagabunda. É assim que o marido trata. Então tem muitas que não, sabe? Não vão abrir a boca. Não vão abrir a boca, Agora, essa do Fábio Barreto começou no programa do Bial. Quando eles viram a holandesa denunciar, uma jovem até, né? E ela foi no programa e contou que o cara, que o João de Deus, agora apelidado de João Capeta, ele faz uma cara de inocente, né? Agora, de bonzinho, né? De bonzinho, agora deixou a barba crescer, está na cadeira de roda. Gostado que todo malandro, quase todo bandido, fica na cadeira de roda, né? Para mostrar que é um coitado, né? E de coitado não teve nada. Porque ela contou isso, contou que ele beliscou, fez ela tirar o sutiã, beliscou o seio dela, pegou ela por trás, e rezando a Ave Maria, ele disse, não atrapalha a cura, e rezando a Ave, olha só. E ele fazia isso com adolescente, com filhas de pessoas, e fazia com idosas também. É impressionante a voracidade dele, impressionante. Agora, dá para algum advogado defender esse cara? Como é que vai fazer a defesa? Vai dizer que ele foi o quê? O capeta estava na cabeça dele, mas sempre? De manhã, de tarde, de noite e de madrugada? O trabalho do advogado, Militão, não nem sempre é absolver o cidadão, justificar a conduta dele. Mas muitas vezes é cuidar para que não haja excesso na acusação, cuidar para que ele seja responsabilizado pelo que ele fez, e não por aquilo que o jornal está falando que ele fez, não por aquilo que a vítima está falando que ele fez, mas apurar os fatos. Apurar os fatos dentro da legalidade, observar, não é porque
esse João de Deus fez, aprontou, se ele fez e o quanto fez e como fez, isso será apurado, mas dentro do limite, porque nós conhecemos bem a polícia, a imprensa e a justiça. O cidadão tem uma conduta, às vezes, ilegal, mas eles imputam 10 condutas ilegais a ele. É o excesso. Então o advogado, ele trabalha nesse sentido, num caso como esse. Trabalha nesse sentido, para que seja observado o devido processo legal, o direito à ampla defesa, ao contraditório, para evitar que ele seja humilhado, para garantir a dignidade dele. Aí a pessoa fala assim, mas ele não garantiu a dignidade da vítima. Não, ele não garantiu. Por isso ele está sendo julgado, por isso ele está sendo preso. Ele não garantiu, mas o Estado tem que garantir a ele. Ele vai para júri? Não, porque ele não matou, né? Não é caso de júri. Não é, né? O que é pior, né? O que é pior, né? Eu acho. Porque no júri, o júri já é feito para isso, para dar uma chance. Porque com o juiz, o julgamento é técnico. O julgamento é técnico. Ele ouve a mulher, ouve uma testemunha, às vezes tem laudo de uma coisa, de outra e tal, e vai ser condenado. A importância do advogado é justamente não deixar que ele seja condenado, porque nesse bolo todo entra muita mentira. Sempre tem muito exagero, sempre tem. Sempre os fatos, ainda mais agora com minissérie, com filme, com isso aqui. Seriado. É um escândalo, é um escândalo. É verdade. Quem trabalha com direito sabe que quando há um processo com mídia, o réu não tem chance. É isso. Sem mídia, você consegue conduzir bem o processo. É bem diferente. Doutor Viana, muito obrigado. Vamos aguardar os acontecimentos. Isso vai render pra caramba ainda. Vai, muita história vai vir. Muita história. Obrigado, boa semana, bom trabalho. Obrigado, olá, até logo. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão é seu convidado. Obrigado. As salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação. Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem em 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem.
Muito bem, vamos conversar um pouco agora no programa Militão e Militão sobre a saúde do homem. E para falar sobre isso está conosco o médico urologista Horácio Alvarenga, da Urolite, da equipe da Urolite. Boa noite, doutor Horácio, como vai? Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente com vocês e poder discutir esse assunto tão relevante para a nossa sociedade, né? Vamos falar da saúde do homem. O homem morre mais cedo, ele fica doente mais cedo que a mulher? Sim, né? Isso é de conhecimento público que o homem na nossa sociedade ele morre 10 anos mais jovem do que as mulheres, né? E por que isso, né? Existem várias causas para justificar essa mortalidade mais precoce dos homens, né? A primeira é que ele não toma cuidado com a sua saúde, né? A nossa cultura, uma cultura machista, as mulheres já na sua primeira menstruação já começam a ter o segmento com médicos e com isso consegue identificar suas doenças ou as doenças que ameaçam a vida mais precoce e se trata mais precoce. O homem não tem essa cultura, né? Dificilmente, o homem ele acha que ele não vai ficar doente porque ele é forte, né? Ele é o provedor da casa, ele não pode ficar doente e com isso ele não procura o médico. Quando ele vai procurar, muitas vezes ele já está doente e às vezes a doença em estágio avançado e com isso ele vem a óbito mais cedo. Um exemplo disso é a questão da infertilidade, porque casais que têm infertilidade, normalmente não é o homem que vai ao médico. Isso retrata o comportamento machista da nossa sociedade, né? A gente trabalha bastante com infertilidade, ou seja, aqueles casais que têm dificuldade para ter filho, e quando é identificado uma condição dessa, quase que invariavelmente é porque a mulher vai buscar a informação, é a mulher que vai ao médico para saber por que o casal não está conseguindo ter filho. O médico nunca acha que ele é o fator que está contribuindo para aquela condição do casal. E, na verdade, o homem, assim como as mulheres, cada um, né, dos indivíduos do casal contribui em percentagens iguais com problemas para ter a infertilidade ou a dificuldade para ter filho. Meio a meio. Meio a meio. E para o homem é fácil identificar se ele é fértil ou não, né? Sim, né? Eu digo que para você dizer que uma mulher tem um problema de infertilidade ou de saúde que dificulta ter filhos, você precisa de uma série de exames e muitas vezes exames invasivos. O homem é muito simples. Um espermograma já traduz como é que está a sua fertilidade ou a capacidade sua de fecundação. E claro, se o homem é normal, já nesse primeiro exame, aí foca na mulher, né? Então é um único exame, um espermograma. Mas quase que invariavelmente os casais inférteis, é a mulher que procura o recurso médico, retratando esse comportamento machista da nossa sociedade. Por que o homem morre 10 anos mais cedo? Tem relação também com o trabalho do homem? Quais também, são os principais motivos? Ainda, né, o homem ele está na frente de trabalho, acima de tudo aqueles trabalhos mais pesados, né? E isso aumenta o risco de acidentes de trabalhos e outros problemas relacionados ao trabalho, né? Eu vou citar, por exemplo, aqueles homens que trabalham com derivados do petróleo, né? Postos de gasolina, tintas, colas, né? Esses elementos têm o radical ortoaminofenol, que é uma substância extremamente carcinogênia, né? E leva ao câncer de bexiga com frequência. Né? Câncer de bexiga? Câncer de bexiga. Também os homens na nossa sociedade fumam mais do que as mulheres, né? Associado a essas substâncias derivadas do petróleo mais o tabagismo, o homem tem mais câncer de bexiga do que as mulheres, 4 vezes mais câncer de bexiga, né? Que é uma doença que é letal quando não identificada no começo e tratado de forma adequada. Ou seja, para quem achou que o tabagismo causava o temido câncer de pulmão, não é só isso. O segundo câncer mais comum dos indivíduos que fumam é o câncer de bexiga, né? E que é um câncer também altamente letal. Agora, quando a gente fala no homem procurar o médico, o primeiro médico que evidentemente, se for de forma preventiva, ele deveria ir ao urologista, não é? É o primeiro médico, não é doutor?
acaba sendo desta maneira, né, Militão? Por quê? Porque hoje, com esses programas de conscientização em relação à prevenção de câncer de próstata, né, e outras doenças, o homem, ele dá entrada pelo urologista, né? E o médico urologista, ele funciona como um catalisador para identificar os problemas de saúde desse paciente. Você quer ver um exemplo? A disfunção erétil, né? Que é uma causa comum de consulta com o urologista, né? A gente sabe que a disfunção erétil está relacionada com problemas de circulação, ou seja, esse indivíduo quase que invariavelmente, se ele tem uma disfunção erétil, ele pode estar diante de uma doença arterial onde o sangue não circula de maneira adequada. Isso pode estar acontecendo não só com o pênis dele, por isso ele não tem uma ereção de forma adequada, mas pode estar acontecendo com o coração dele e ele está na iminência de ter um infarto e o sintoma que ele está tendo é uma disfunção erétil apenas, né? Então, a porta de entrada desses pacientes é a urologista. E é por isso que o médico urologista pede tanto exame, né? Tem gente que fala, por que eu vou lá? Tem que fazer todo o exame de sangue, não sei mais o que, não é? É isso, ou seja, nós, antes de sermos urologista, nós somos médicos, né? E é o que eu digo sempre, o paciente não é uma próstata, não é um pênis ou uma bexiga, ele é um indivíduo como um todo que por um acaso tem uma próstata, um pênis e uma doença, como eu falei, eu dei o exemplo, uma doença arterial da circulação, vai comprometer o seu pênis, vai comprometer o seu coração e o seu cérebro, que é muito mais grave, né? E às vezes a queixa dele é uma queixa, como eu falei, de disfunção erétil, mas na verdade ele tem uma doença sistêmica e que precisa ser tratada. Agora, no começo da entrevista, doutor Horácio, você falou que a mulher, já na primeira menstruação, já vai no médico acompanhada. E o homem devia ir a partir de quando? Isso também está muito claro hoje, né? A gente recomenda que os meninos já ali, né, em torno de 12 anos, quando eles sofrem o estirão hormonal, a exemplo das mulheres quando tem a sua primeira menstruação, eles já devem passar por um urologista. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai começar a discutir a sua saúde, né? Nesse momento que ele vai entender o que é normal, né, e o que é anormal, né? E a partir daí ele deve começar a ser acompanhado e acompanhado pela vida toda e com isso antevendo problemas que eles possam desenvolver ao longo da sua vida, né? Inclusive problemas emocionais, né? A gente sabe que a sexualidade é uma coisa extremamente importante no comportamento do ser humano, né? E a gente discute muito pouco sexualidade. E essas crianças que estão sofrendo esse estirão hormonal, recebendo uma carga muito grande de testosterona, esses meninos, é nesse momento que eles vão ter o desenvolvimento peniano. Isso às vezes é momento de muita angústia, porque é um momento onde nós temos crianças que já receberam toda essa carga hormonal, então já tem por exemplo, a genitália desenvolvida, um pênis de tamanho já desenvolvido, e outro às vezes com a mesma idade, mas ainda não recebeu essa carga hormonal e ainda tem um pênis de um tamanho pequeno, mas que ainda é uma coisa normal, porque isso vai se desenvolver. Então esse indivíduo já começa a sofrer aí. Então ele faz uma consulta médica, o médico mostra que ele está normal, que ele ainda não recebeu esse estirão hormonal. Isso alivia o sofrimento desse menino e da família também, saber que aí ele ainda vai receber esse hormônio, né? E lógico, se ele estiver tendo algum problema de saúde também, que às vezes tem algumas condições em que ele tem um hipogonadismo, ou seja, uma produção menor de hormônio do que o esperado, é nesse momento que nós podemos intervir e permitir que essas crianças passem a ter um desenvolvimento normal. Agora, falando já no que não foi ao médico, já tem lá seus 40, 50, até 60 anos, não vai ao médico nunca, e ele tem o problema erétil, e ele vai na do amigo, que é o quê? Que é tomar remédio como Viagra, porque ele acha que é isso que vai resolver. Aí que risco que ele está correndo? Essas medicações, né, os inibidores da PDE5, né, que é o Viagra, o Cialis e a Tadalafila, são drogas que já estão no mercado há quase 20 anos e que têm uma
função específica de promover uma vasodilatação no pênis, são drogas muito seguras, tá? Mas não deve ser usada sem uma recomendação médica, porque, por exemplo, a gente falou aí, as pessoas que pode ter uma associação entre disfunção erétil e um problema cardíaco. Se o indivíduo toma essa droga de uma maneira inadvertida e vai ter uma relação sexual que, na verdade, exige uma certa condição física e ele não tem essa reserva cardíaca para esse ato, ele pode sofrer um infarto numa relação, não pelo uso da droga, mas pela doença coronariana que ele já tinha, né? Então é muito importante que eles façam uma avaliação médica e saber quais são as suas condições físicas de uma maneira geral. Tanto é verdade, doutor, que já há casos, em Londrina mesmo relatados, de homens que morreram de infarto durante a relação sexual. Pode, inclusive, ser isso, não pode? Certamente, né? Eu digo que esses relatos que existem, na literatura está cheia também, de pessoas que infartaram pelo uso dessas medicações. O que os estudos mostraram que não foi o uso da medicação que levou ao infarto, mas sim as comorbidades que esse paciente tinha e a exigência física do ato sexual que contribuiu mais para a morte do que a medicação, porque a medicação em si, na verdade, ela teria até um efeito, entre aspas, protetor para o coração, já que ela promove uma vasodilatação e permite uma irrigação melhor do miocárdio, não só do pênis, mas também do miocárdio. Porém, é uma vasodilatação muito pequena do miocárdio. E se o cara tem uma doença coronariana grave, ou seja, a circulação do coração dele é muito ruim, a exigência de um ato sexual ou até o estresse, a ansiedade muito grande de um ato sexual pode promover um infarto e essa pessoa pode ter uma parada cardíaca numa relação sexual. Doutor Horácio Alvarenga, muito obrigado por todas essas informações. Doutor, você tem que voltar aqui e falar mais sobre isso. Grande abraço, bom trabalho. Obrigado, é sempre um prazer estar falando com vocês. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O agronegócio não para, mesmo nessa época de coronavírus. Ele é o único ramo em alta aqui no Brasil e vamos saber por quê e vamos saber outras informações relacionadas aos agropecuaristas com o presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina, Edson Dornelas. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Estamos aí com algumas novidades aí também, tá? Principalmente sobre o agronegócio, que é uma atividade hoje que
não parou em nenhum momento nessa pandemia toda. Tá? O agronegócio sempre teve à disposição e produzindo alimentos. E o agronegócio, Marcelo, ele foi tão essencial que em toda essa pandemia, onde se falava muito de demissão, e ele fez ao contrário. Ele foi contratando mais funcionários. Então foi o ramo que mais contratou funcionários, tá, nesse mês de maio, que foi um mês crítico. Tá, e os dados pela CAGED, né, que é um dado do governo, teve a maior contratação no mês de maio. Então maravilha. Foi ao contrário, então ele trabalhou positivamente. Ou seja, uma notícia boa em meio a essa crise toda. Isso, e o produtor, ele tomou todas as medidas, claro, dentro da sua propriedade, para não levar o coronavírus, tá? Para não atrapalhar também o seu negócio, e ele tomou todas as medidas. Claro que sempre sendo auxiliado pela federação também, nós trabalhando em cima também, tá? E isso foi ajudando, foi um essencial para o agronegócio. E ainda bem também que o coronavírus não pega em frango, em boi, em peixe, em carneiro, nada disso, né? Isso, ainda bem, porque essa parte nós estamos livres, vamos colocar assim. Vamos falar da exportação do frango. Como é que está? Hoje o Paraná, nesse semestre, tá? O Paraná fechou em 40,29% de exportação no país, tá? Então, é o estado maior produtor. Maior produtor, isso. E queira ou não, isso aí é um dado da Vipar e ela quer chegar, por exemplo, a 50%. Uau! Quer aumentar cada vez mais. Ou seja, metade da produção nacional. Isso, metade da produção nacional. E isso aí é um trabalho forte junto aos produtores, principalmente do Noroeste, que é a maior região produtora de avicultura, né, do Paraná, região forte. E claro, eles estão cada vez mais melhorando o seu trabalho. Que maravilha, hein? Ô presidente, tem novidade com relação ao Plano Collor, né? Uma decisão judicial com relação ao Plano Collor para os agricultores. Conta pra gente. Isso aí foi uma medida do STJ. É um trabalho feito pela federação também, que foi, claro, ela descobriu essas entradas aí pelo STJ também, que lá atrás, em 1990, aquele produtor que fez financiamento pelo Banco Brasil, hoje ele tem um direito a receber, tá, aquelas juros e correções que foi pagas indevidas, vamos colocar assim. E aí hoje o Banco Brasil tem 30 dias para avisar esse produtor, entrar em contato, que ele tem um direito a esse retorno do governo, tá, desse juro, todas essas correções. Em alguns casos vai ser um valor bom. Vai ser um valor bom, sim. Aqueles financiamentos, na verdade, são financiamentos altos às vezes. E depende muito de cada produtor. E o Banco Brasil tendo esses 30 dias, vamos colocar assim, nós já fizemos um sindicato, nós fizemos uma carta, protocolamos ao Banco Brasil, esses 30 dias, aí o produtor, se não for comunicado, ele pode nos comunicar ao sindicato, tá? Chegar ao sindicato e ligar ao sindicato também para pegar essa informação, tá? E eu posso até dar o telefone aqui pode também, falar, que é 33740300, que é o 33740300. Isso é o telefone lá, e pode entrar em contato com a gente mesmo e nós vamos passar todas as informações dele, que ele tem o direito a receber. Uma época como essa, pô. Rapaz, você vai correndo pro sindicato saber se você tem direito, não é? Ajuda muito, viu, Marcelo, nessa época. Tem o imposto de renda, é a reta final, né? Sim, o imposto de renda agora, dia 30 vence. Tem muitos produtores que deixam pro final, tá, para fazer os seus agendamentos. Então, eu acho que assim, tem que vamos colocar, já foi feito um adiantamento, adiou, prorrogou, e o produtor ainda está deixando ainda para fazer no final. Eu sei porque nós estamos lá todo dia fazendo imposto de renda, e mesmo assim tem alguns agendamentos que o pessoal está deixando. Então, só peço aos produtores que procurem agendar o mais rápido possível, para fazer o mais rápido possível também, para não deixar tudo para o final, porque aí vai acumular muito. Né? E o ITR? Tem alguma notícia nova sobre aquela questão do ITR? Nossa, é uma novidade, Marcelo. Foi feito, já desde aquela época, foi feito várias reuniões com a prefeitura sobre o valor da terra nua, tá? Que a gente, vamos colocar assim, nós não concordávamos com o valor que estava sendo dado pela prefeitura. A prefeitura, dentro de todas essas reuniões, ela montou uma comissão, tá? E, claro, dentro dessa comissão, com engenheiros agrônomos da Secretaria da Agricultura, de Obras, Pavimentação também, e da Fazenda.
fizeram a comissão, chegaram num valor, fizeram a avaliação do município, chegaram num valor e já apresentaram, tá? Fizeram já esse ofício e já vão apresentar para a Receita Federal também esse valor. Tem dentro das classes, claro que tem algumas classes que abaixou e outras aumentou, mas é pouca coisa. Tá? Principalmente nas classes 1 e 2, são várias classes, né? E claro que as principais, ela abaixou. Opa! Tá? Então isso aí o produtor hoje ele vai pagar menos também, tá? Pelo imposto. E vamos colocar, ficou assim, bem controlado, tá? O justo o preço. E também lá no sindicato, Marcelo, uma novidade que também nós temos também, tá? Nós fizemos lá um programa onde o ITR, ele é feito dentro de um programa onde esse programa ele dá todas as classes, tá? E aí, por exemplo, isso aí foi uma dificuldade que eu falo assim, que eu vi o ano passado, não só no sindicato, como todos os escritórios que fazem ITR. E eu vendo isso aí, Marcelo, ficou assim, uma coisa muito complexa. O produtor ele não sabe o tipo de classe que ele tem. E quem está fazendo também não sabe. E dentro disso aí, nós fizemos um programa junto com a UEL, tá? E esse programa já está pronto, onde ele dá todas as classes, tudo correto, em porcentagem. Maravilha, hein? Então, quem quer ver esse programa, é uma forma da gente também, vamos colocar, o produtor vai pagar menos também, ele vai abaixar um pouquinho também, por quê? Ele vai fazer tudo correto, né? Dentro das porcentagens em todas as classes. Isso, os valores e tudo. E já dá tudo pronto. Maravilha, hein? Então é uma novidade que a gente tem lá no sindicato também. Bom, tem menos de um minuto. Presidente, só vamos falar aqui rapidinho da questão do problema da dengue, da parceria com a FAEP que se fez para combater a dengue, né? Isso, a gente sempre falando em pandemia de coronavírus e esquecemos da dengue. Como esse ano não tem o Agrinho, que é um projeto da federação para as escolas. Certo. E aí, como não teve, ele fez o quê? Vamos fazer um programa, tá, para o controle da dengue. Isso na zona rural também e dentro da cidade também. Isso aí é um projeto, tá, que tem treinamento de professores através do EAD, tá? Isso a federação que está dando. E também tem os materiais informativos. E isso aí tudo está dentro do site da FAEP. Opa! Tá? E aí tem um concurso também. Tá? Aquele professor, aquele aluno que fizer um melhor projeto, ele está concorrendo a um concurso lá também, um prêmio que vai ser depois feito no final. Presidente Edson Dornelles, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Eu que agradeço, Marcelo, obrigado. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. As salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação.
Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. Vamos conversar um pouco sobre saúde e cuidados com a saúde, especialmente nessa época do ano, né, inverno, e inverno com a pandemia do coronavírus. Está conosco o enfermeiro Fabrício David, que é da Laundry Life. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que cuidados vocês da Laundry Life têm se dedicado nesse momento, né, que nós temos essa coincidência, já é uma época, né, de gripe e com o coronavírus junto, né? Exatamente, né? Agora a gente chegou numa época difícil, porém o norte do Paraná não é tão frio assim como Curitiba e outros lugares, né? Londrina é uma cidade mais quente, mas a procura aumenta devido à época do inverno, né? Os idosos ficam mais gripados, resfriados, e a gente entra no auxílio aí de atendimento domiciliar, quando eles baixam, né, em hospital por quadros de pneumonia, né, broncoaspiração. Acontece muito isso nessa época de inverno. Então esse é um dos serviços que a Laundry Life faz, né? Exatamente, né? As famílias, quando entram em contato com a empresa, elas solicitam cuidados de enfermagem, né, 24 horas, às vezes 12 horas, né? Auxílio em clínica também, né? Atendimentos pós-cirúrgicos que a gente faz, atendimentos pediátricos também, né? Com crianças. A gente não abrange apenas a parte geriátrica, a gente pega, na verdade, como um todo, né? De atendimento primário com pacientes com quadro de dependência. Aliás, a Laundry Life está inclusive com um projeto de expansão, né? Porque depois, todos esses anos em Londrina e do reconhecimento das famílias, dos pacientes e dos pacientes, o projeto é qual? Conta pra gente, Fabrício. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, graças a Deus, com muita excelência, muito profissionalismo, né? A gente procura suprir toda a necessidade da família que vem de encontro com as patologias que o paciente adere, né? E isso aí tem feito da empresa uma referência aqui no norte do Paraná. E agora, esse ano ainda, a gente vai expandir a empresa para a cidade vizinha, aqui em Rolândia, né? Onde nós temos pacientes também, mas em breve a gente vai já ali criar um escritório, uma outra central. Opa, terão sede lá. Então, outra sede lá. Já há pacientes atendidos pela Londrina? Sim, exatamente. Fora de Londrina, então? Fora de Londrina. Nós já atendemos já a região aqui de Cambé, de Biporã, mas nada assim relacionado a uma nova sede, né? Certo. E a gente tem esse projeto para esse ano ainda, abrir uma sede também lá na cidade de Rolândia. Eu acho que vai dar muito certo. Rolândia também, especialmente pacientes da terceira idade, né? Exatamente. É uma cidade que tem, por causa da colônia alemã, da colônia japonesa, tem um grande número, né, Gil? Ele tem um grande número. Fala mais um pouco da qualidade dos serviços que a Laundry Life presta. A gente trabalha na área geriátrica, que é o ponto principal, né? É auxílio com idosos, desde a parte de atendimento primário de enfermagem, certo, e até acompanhamento, né? Existem muitos casos de idosos que, por quadro de depressão, ausência da família, e aí a gente encaminha a equipe, né, para fazer acompanhamento com esses idosos, para a família ficar mais tranquila, né, mais segura na ausência quando precisa viajar, às vezes por causa do trabalho. E a gente faz um conjunto de atendimento como um todo, para todas as famílias que ligam e solicitam atendimento de enfermagem ou acompanhamento de enfermagem em casa, né? Porque normalmente quem está muito doente está também muito solitário e fatalmente vai se iniciar um quadro depressivo. Exatamente. Né? Então, e a família tem que trabalhar, etc. Tem outras coisas para... Então, isso é um diferencial, isso pode fazer a pessoa melhorar, né? Com certeza, com certeza. Nós temos treinados profissionais e selecionados profissionais que vêm de encontro com essa necessidade também de acompanhamento domiciliar.
Aliás, o que precisa ter um profissional para acompanhar, além da questão técnica de enfermagem, mas para acompanhar o dia a dia especialmente de um idoso doente, até além do quadro físico, um quadro emocional? A gente observa muito, quando a gente faz uma triagem, uns profissionais, encaixando eles na dependência e solicitação das famílias. Quando as famílias entram em contato com uma empresa, elas solicitam um trabalho e nessa entrevista, a enfermeira supervisora, a Karina, ela observa os pontos e critérios que encaixam o profissional com o grau de dependência e solicitação que a família precisa. Ou seja, eu tenho um pai em casa que está com início de Parkinson, início de Alzheimer, que são doenças degenerativas, e ele está um pouco triste, um pouco deprimido, as medicações são sintomáticas, né? E a gente precisa de um profissional com esse perfil. E aí a empresa, ela prepara, né, ela já escolhe o profissional ideal para poder encaixar nessa casa. Quer dizer, não é qualquer pessoa que é enviada. Não, de forma nenhuma, né? São profissionais selecionados mesmo a dedo para a gente poder enviar a cada residência que solicita esse trabalho com a empresa. Interessante. Nessa época do coronavírus, esses profissionais também tomam todos os cuidados, né? Todos os cuidados. No trato com Exatamente. o paciente. Todos os cuidados de profilaxia com eles mesmos, seja na entrada da residência, na entrada do prédio, do apartamento, ou até mesmo com o próprio idoso, né? Nós estamos vivendo uma época difícil, né? Onde está havendo muitas baixas, né? Até mesmo de profissionais internados. Não é o nosso caso, porque a gente vive mais nas residências, né? A gente trabalha mais nas residências, mas com essa época, com esse Covid-19 aí, a gente tem tomado todas as providências e graças a Deus até hoje a gente não teve nenhuma intercorrência com nenhum profissional. Para entrar em contato com a Londrina Life, faz como, Fabrício? Nós estamos situados ali na rua Souza Naves, né, número 410 e na sala 6. Quem quiser, basta ir até lá conversar com a equipe da Londrina Life. Exatamente, ali pertinho ali da Santa Casa, ali no centro. Ok, e em breve em Rolândia, né? Em breve em Rolândia. Ainda não temos o endereço. Por enquanto não temos, porque já é um projeto que já está na mesa da diretoria, né? Já foi aprovado, então é questão aí de poucas semanas a gente já colocar em prática. Obrigado, Fabrício David, enfermeiro da Londrina Life. Grande abraço, bom trabalho lá. Para você também, bom trabalho para você. Boa noite para todos.